15 curiosidades fascinantes sobre a Igreja Católica. Como uma das instituições religiosas mais antigas e influentes do mundo, a Igreja Católica tem uma rica história e tradição, que fascinam e intrigam muitas pessoas ao redor do globo. Desde o seu papel na história mundial até as suas crenças e práticas únicas, há muito a ser descoberto sobre a Igreja Católica. Neste vídeo, vamos explorar algumas curiosidades que talvez você ainda não conheça. Então, prepare-se para aprender coisas surpreendentes sobre essa instituição tão importante na história e cultura ocidentais. A 12ª curiosidade vai te surpreender. Mas antes de começar, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like pra gente ao término do vídeo. Deus lhe abençoe. 1. Atos de penitência. A Igreja Católica incentiva os seus fiéis a fazerem algum ato de penitência em todas as sextas-feiras do ano, não apenas durante a Quaresma. As conferências episcopais de cada país podem oferecer sugestões, mas a mais comum é a abstinência de carne. 2. Consumo de peixe. Em relação à abstinência de carne, o consumo de peixe é permitido para os católicos em dias de jejum e abstinência, pois o peixe não é considerado carne nesse contexto. No entanto, algumas pessoas evitam quaisquer alimentos derivados de animais, como leite e ovos, nestes dias, mas não há nenhuma restrição formal da Igreja sobre isso. 3. Isenção do jejum nas solenidades. Os fiéis ficam isentos de jejuar ou de abster-se em dias de solenidades. Mesmo durante a Quaresma, se a solenidade de São José cair em uma sexta-feira, não há obrigatoriedade de guardar jejum. Porém, os dias de festa litúrgica não têm o mesmo peso que os dias de solenidade litúrgica, por isso, é permitido o consumo de carne nestes dias. É interessante aprender a diferença entre festas e solenidades para prestar mais atenção à liturgia. 4. Indulgências. Cada pessoa só pode conseguir indulgências para si mesma ou para a alma de uma pessoa falecida. Não é possível transferir indulgências para outras pessoas vivas. 5. Doutoras da Igreja. Entre os 35 doutores da Igreja, há 4 mulheres, o que pode não parecer impressionante à primeira vista, mas é importante notar que, por exemplo, dos 43 presidentes dos Estados Unidos, considerado o país que mais propaga a democracia e igualdade no mundo, nenhum foi mulher. A mais recente doutora da Igreja é uma freira do século XIX, época em que a maioria das faculdades não admitia mulheres. Mesmo assim, alguns críticos afirmam que a Igreja Católica é misógina. 6. Significado das vestes litúrgicas. As vestes litúrgicas usadas pelos sacerdotes católicos têm significados específicos. A casula, que simboliza o amor, é usada sobre a estola, que simboliza a autoridade, porque dá acima de tudo, ao amor. Colossenses 3:14. 7. Tempo mínimo de participação na missa. A Igreja Católica recomenda que todos os católicos participem da missa por pelo menos um tempo mínimo, que corresponde a cerca de 0,65% de nossas vidas. Se participarmos apenas das missas de preceito, nosso tempo total na missa será de cerca de 57 horas por ano. Talvez possamos dedicar um pouco mais de tempo a Deus, certo? 8. Destino das palmas ou ramos do Domingo de Ramos. Em alguns países, as palmas ou ramos de oliveira usados no Domingo de Ramos são queimados para produzir as cinzas usadas na Quarta-feira de Cinzas. Em outros países, as pessoas guardam os ramos abençoados em casa como sacramentais, lembrando a esperança, a vitória e a vida.
Em muitas regiões do Brasil, é comum queimar esses ramos durante tempestades ou outras situações de perigo, como um sinal de confiança na proteção divina. 9. O sudário de Turim. Nenhum cientista conseguiu explicar satisfatoriamente a origem da imagem impressa no tecido do sudário de Turim. Embora a datação por carbono tenha concluído que o tecido era medieval e não da época de Cristo, alguns cientistas questionam essa conclusão. Além disso, a tecnologia do século XXI ainda não conseguiu reproduzir as peculiaridades únicas da imagem impressa no tecido de forma inexplicável. 10. Os livros rejeitados por Lutero. Lutero só rejeitou os livros deuterocanônicos depois que um adversário dele mostrou que o purgatório é um conceito bíblico, usando justamente um livro deuterocanônico. Após este episódio, Lutero começou a excluir alguns livros da Bíblia, mas não conseguiu eliminar todos os que pretendia, como Hebreus, Tiago, Judas e o Apocalipse. 11. Teoria do Big Bang. A teoria do Big Bang foi concebida por um padre católico. Todo mundo riu dele. Católicos bobos, sempre achando que o universo teve um começo. Além de sacerdote, ele era físico. O Papa Francisco não disse nenhuma novidade quando afirmou, recentemente, que a Igreja Católica aceita a evolução. Faz muitas décadas que a Igreja reconhece o fato evolutivo e o considera compatível com um Deus Criador. O que a Igreja não reconhece é que todo o universo tenha surgido por obra do mero acaso e sem nenhuma finalidade. A declaração do Papa Francisco, no entanto, foi divulgada como grande novidade por certa parcela da mídia. 12. Católicos também são cientistas. Religiosos católicos também participaram de descobertas e criações como o método científico, a genética e o sistema universitário. Mesmo assim, há quem teime em acusar a Igreja de odiar a ciência, a educação intelectual e o progresso técnico e tecnológico. 13. Papas hereges. Pelo menos 3 papas foram hereges, Libério, Silvério e Honório I. Mas nenhum deles caiu em heresia durante o período de seu papado. 14. Liturgia dominical. A primeira leitura nas missas de domingo é sempre escolhida com base na sua relação com o Evangelho do dia. Já a segunda leitura não precisa ter necessariamente uma ligação direta com a primeira, ou com o Evangelho. 15. A leitura do Catecismo da Igreja Católica em um ano. Se você ler 8 parágrafos do Catecismo da Igreja Católica por dia, vai conseguir ler e refletir sobre o Catecismo inteiro antes do fim do ano. Que tal considerar esta dica como um desafio e começar hoje mesmo? Você sabia dessas 15 curiosidades? Se você conhece outras, comente abaixo na descrição. Espero que tenha gostado. E eu separei para você esse outro vídeo muito interessante. Clique para assistir.